Em 22 de dezembro de 1904, Franklin Bateman e sua esposa, junto de suas duas filhinhas, eles se mudam para Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. E a partir daí se desenrola uma história e que nos conecta aos dias de hoje, principalmente para aqueles que são pentecostais. Fala, vasos, como é que vocês estão? Só alegria? Espero que vocês estejam bem. Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão de extrema importância, de um relato histórico que nos conecta com as nossas origens do pentecostalismo. E isso é de extrema importância, pois eu comecei a reler novamente o meu primeiro livro curto que eu li, chamado Rua Azusa, e que esse livro ele traz bastante surpresa e mostra para nós a importância da oração. E eu confesso para vocês que foi o meu primeiro livro junto da Bíblia que eu comecei a ler, e eu comecei a implementar na minha vida esse método da oração, e esse livro me inspirou muito a começar a orar, porque tem nele relatos de homens e mulheres de Deus que causaram uma transformação na Terra. Eu decidi gravar esse vídeo justamente porque aqui no Brasil nós estamos comemorando o Dia da Consciência Negra. E os relatos que constam nesse livro falam muito, inclusive, a respeito da segregação racial e o que Deus fez na história para poder quebrar esse protocolo, simplesmente utilizando da fé, do amor de Jesus Cristo, da união, e conseguiu transformar. Inclusive desse movimento surgiu várias igrejas, como a Assembleia de Deus, Igreja Congregação Cristã no Brasil, algumas vertentes do catolicismo que são praticamente pentecostais também, e outras igrejas, outras denominações, vários missionários que foram enviados para o mundo inteiro. Em 7 de janeiro de 1905, às 4 horas da madrugada, em uma sala de hospital, a família de Franklin recebe essa notícia de que a sua filha mais velha, Esther, de 3 anos de idade, acabou de partir para a eternidade. Ele, com o coração dilacerado ao receber essa notícia dos médicos, abraçou a sua esposa, abraçou a sua filhinha mais nova. Eles começam a chorar. E naquele exato momento, ele faz um propósito para com Deus. Ele falou: Senhor, a partir desse exato momento, eu vou dedicar todos os anos da minha vida inteira e exclusivamente à tua obra. E a partir daí, eu viverei 100% do teu chamado, do teu mandato. A partir daí, ele faz esse propósito com Deus e em sua oração ele pede: Senhor, prepara para mim um lugar em que eu possa ministrar a tua palavra, pois eu não posso ter um tempo para poder me lamentar acerca da morte da minha filha. Passado apenas um dia depois, ele está congregado em um culto e de repente ele vê um pregador falando acerca de um avivamento que está acontecendo no país de Gales. Esse avivamento ele teve origem através de um homem chamado Evan Roberts. Esse homem começou a orar no país de Gales, começou a proclamar sua fé e Deus começou um grande avivamento naquele lugar. Quando Frank está no culto e ele começa a ouvir acerca desse avivamento, ele já era um homem que orava bastante, o seu coração começa a ferver e ele decide que a partir daquele momento ele vai começar a orar incessantemente para que Deus venha com seu avivamento e transforme a Califórnia. Então, passado uma semana depois, ele recebe um convite para pregar e ele já começa a anunciar e exortar o povo a orar. E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a entender a importância da oração. E ele traz, inclusive, até alguns pontos, algumas críticas também, a algumas objeções que ele enfrentou no início, justamente por as pessoas estarem acostumadas a um padrão denominacional. Uma das críticas em que ele traz é que, principalmente na Europa,
A figura de um líder religioso, de um pastor, de um padre, é como se fosse, as pessoas têm eles como uma autoridade tão grande na época, de que ele era como se fosse um Deus na terra. E aí, justamente por ele trazer essa crítica de que tudo em que esses homens falavam as pessoas acreditavam, ele traz uma realidade a qual não é tão diferente da de hoje. Ele enfrentou algumas dificuldades, como ele chegava na igreja para poder pregar ou para poder cultuar, as pessoas estavam na espera do pregador da noite, do pastor da noite, pois as pessoas estavam acostumadas. Quando as pessoas começavam a ouvir alguém orando em voz alta, as pessoas já começavam a ficar incomodadas quando ouvia glória mais alto na igreja. Então ele começa a contar no livro esses relatos de pessoas que já estavam acostumadas a ir no templo simplesmente como uma rotina. As pessoas já não tinham mais a noção do que era uma oração profunda. Outro relato que ele traz é que na época em que eles começaram a juntar um grupo para poder começar a orar, eles começaram a ouvir de outras pessoas críticas, de pessoas da mesma instituição, de cristãos de outras denominações, e críticas excessivas, dizendo que as pessoas eram religiosas e que eles estavam ficando loucos. Só que também não é muito diferente de hoje. Hoje você vê de fato uma facilidade para poder você começar a ler, você buscar, você se adentrar dentro da palavra. Tem várias ferramentas que você pode pesquisar e você encontra vários esclarecimentos. Só que, ao mesmo tempo, nós vemos que não se é falado da importância da oração ou como faz para poder começar a orar. Os benefícios da oração. Esse livro ele traz a importância e o poder de que uma oração ou um grupo de pessoas ou apenas uma só pessoa, se ela estiver determinada a mudar um tipo de ambiente através da oração, ela vai conseguir. Então ele começa a trazer esses relatos e ele começa a descrever tudo o que estava acontecendo na época. A partir do momento em que ele começou a orar, Deus começou a se utilizar de pessoas anônimas. E hoje, de fato, nós vemos que há uma carência muito grande. Nós vemos grandes pregadores, grandes homens de Deus falando acerca da palavra. Isso é maravilhoso. O conhecimento tem um acesso muito fácil de você buscar. Só que o que nós mais vemos hoje são pessoas muitas das vezes criticando, pessoas simples, que têm a vida 100% dependente de Deus. O que eu mais vejo hoje, quando eu saio, vou num local um pouco distante, no meio do mato, no meio do nada, são homens e mulheres de Deus, que muitas das vezes não sabem falar nem um A nem um B, mas essas pessoas contam relatos de experiências de fé, de intercessão, relatos de que Deus fala com ela. Uma das coisas em que eu venho observando já faz um tempo, e principalmente ao ler esse livro, ele me despertou muito para esse lado, é que nós estamos em uma onda em que a maioria das pessoas agora estão saindo muito de igrejas pentecostais, ou pseudos pentecostais. E elas estão indo para igrejas reformadas, com o discurso de que estão buscando uma igreja cristocêntrica. Elas têm um discurso de fato de ir para um ambiente em que falam de Jesus, em quem tem um estudo da palavra. Isso é extremamente válido, isso é maravilhoso. Só que tem uma pequena porcentagem dessas pessoas em que não entenderam que, uma vez que você tem o conhecimento da chamada do Evangelho, é para você viver essa chamada do Evangelho, e a partir do momento em que você entendeu essa chamada, é para você ser um agente de transformação aonde quer que você for, independente do contexto. Quando eu pego as Sagradas Escrituras e eu olho para o contexto de todos os homens que estiveram presentes aqui dentro, todos eles estiveram em um contexto de adversidade, de perseguição constante, de calúnia, difamação, perseguição contra a sua própria vida, debates acirrados, percas de oportunidades. Mas esses homens usaram toda essa dificuldade, toda essa variação para poder chegar aos pés de Deus e começar a crescer espiritualmente através do chamado de Deus. Todos, nenhum deles falaram: agora eu preciso ir para um local em que eu esteja confortável. Essa é a realidade. Eu sei que muitas pessoas podem não concordar, eu respeito a opinião, mas isso é um fato. A partir do momento em que eu recebo uma mensagem, e essa mensagem ela pode transformar vidas, eu tenho a obrigação de compartilhar essa chamada. Eu tenho a obrigação. Se eu sou cristão, eu tenho a obrigação. Ah, mas as pessoas não querem ouvir. Eu não estou nem aí. Se elas não ouvirem, o problema é delas, mas eu vou entregar essa mensagem.
Se o contexto em que eu estou é um contexto difícil, eu vou me adaptar, eu vou melhorar, eu vou crescer. Automaticamente, quando você está no meio da dificuldade, você cresce muito mais rápido do que quando você está no meio do conforto. Essa é a mensagem que muitos não querem, muitas das vezes, abraçar. Quando eu olho para um pentecostal no meio do mato, eu gosto muito de ir no meio dos matos, nas visitas, visitar pessoas enfermas. Quando você vai nesses locais, você encontra homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que entenderam que a salvação ela é pela fé em Jesus Cristo. É um dom, é uma graça, um favor imerecido. Essas pessoas muitas vezes não podem ter a profundidade do impacto em que o evangelho abarca a sua vida. Muitas dessas pessoas elas não têm a compreensão do mistério das Sagradas Escrituras com a profundidade com que a salvação nos alcançou. Meu professor Kleber, ele fala muito a respeito disso. Ele fala, a salvação ela é mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça, um dom, uma dádiva imerecida. Quando você professa a fé em Jesus Cristo, você é salvo. Só que a partir do momento em que você começa a se aprofundar no estudo das Escrituras, na leitura, no exame das Escrituras, você começa a conhecer a profundidade, o impacto dessa salvação. É diferente. A salvação ela não vem por eu estar lendo a palavra e eu receber o conhecimento de que cada mensagem quer dizer. A salvação ela se dá pelo meu coração, olhar para Cristo, entender a minha incapacidade e professar toda a minha fé, toda a minha devoção, toda a minha esperança no seu sacrifício, nele, e confessá-lo como meu Salvador. É por isso que quando nós olhamos para a maioria dos campos missionários, nós enxergamos o quê? Homens e mulheres simples, muitas das vezes pentecostais, homens que só têm o recurso à oração e à fé, e essas pessoas causam rebuliço na terra. Conheço vários evangelistas, vários. E os camaradas, muitas das vezes, eles sabem o básico do que é a mensagem do evangelho, o básico do básico. Jesus salva, Jesus te ama, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus pode transformar. Mas os camaradas têm uma fé e uma profundidade na oração tão forte que se você querer desafiar um camarada desse, você pega em problema. Você está entendendo? Então, quando eu comecei a ler esse livro e agora eu comecei a reler ele, começou a me despertar justamente para isso, do poder da oração. Muitas das vezes nós entramos em um templo, tem lá um discurso muito bonito, embora algumas igrejas tenham muito complicado, nem a pregação direito tem, mas em alguns locais que você escuta, muitas das vezes de fato são homens de Deus que têm tempo livre, e aqui entra outra questão. Nas igrejas reformadas, os pregadores, na maioria das vezes, eles têm tempo livre. Eles têm o seu tempo para ler com profundidade as Escrituras. Eles têm o auxílio da comunidade para auxiliá-lo, o seu chamado, e ele pode viver 100% da obra, na maioria das igrejas reformadas. Isso é maravilhoso, não é contra as Escrituras, isso é maravilhoso. Ele tem tempo, ele pode se dedicar integralmente à obra. Na maioria das igrejas pentecostais, os pregadores pentecostais, eles dependem do seu trabalho braçal, da sua correria do dia a dia, da venda, do seu emprego como CLT ou como empreendedor, para poder trazer o pão para sua casa e depois auxiliar na obra. Então ele fica dividido. E o recurso em que esses homens encontram, literalmente, é de fato na oração, porque a oração ela complementa a vida desses homens. Tem uma máxima no mercado financeiro que fala que a história ela não se repete, mas ela rima, ou seja, é ciclos. Quando nós olhamos para a história, para o passado, nós vemos que o ser humano ele se movimenta em determinado padrão. As coisas acontecem e elas sempre vão se repetindo de uma forma parecida. Então nós vemos que em determinado momento da história o ser humano está mais tranquilo, outro momento está mais alvoroçado, a natureza tem o seu ciclo, tem as suas estações, e assim é para a vida do ser humano. Quando eu olho para isso, eu consigo enxergar que são fases e são ciclos que eles vão iniciando e eles vão se encerrando. Outro adendo, uma coisa que ele traz muito importante aqui, é que de fato, a maioria das pessoas quando elas vão para a igreja, elas se habituam àquela rotina. E a partir do momento em que você se habitua a uma rotina, quando vê algo diferente, as pessoas já não aceitam. As pessoas já ficam incomodadas. É a mesma coisa hoje. Se de repente tem algumas igrejas que você marcar um culto de oração e esse culto for para orar, para se reunir para orar, as pessoas vão estranhar.
Tem denominação que já não sabe nem o que é isso. Então, são várias nuances que eles trazem dentro desse livro. E um ponto que eu quero deixar aqui também é que é o seguinte: a pregação da internet, ela é diferente da pregação presencial. É diferente da pregação presencial. Na internet, o que você mais vê é o que? Os cortes. Os cortes, você faz um corte ali no tempo exato, sem respiração, coloca ali uma trilha, uma música de fundo, coloca umas legendas, fica algo maravilhoso, top, impacta várias pessoas, alcança, transforma a vida de várias pessoas, mas é um corte da internet, uma ferramenta que você está utilizando. Quando você está presencialmente no local, é totalmente diferente. Ir em um culto na internet, olhar, poxa, que maravilhoso, bacana, top, um corte de internet. Quando ir num culto presencial, totalmente desconexo, porque envolve pessoas, envolve um público em qual você não pode controlar. Ao mesmo tempo que você entra em um local e muitas das vezes você vê, está acostumado a ver um corte de internet de determinado pregador, quando você vai no culto, que você entra na igreja, você vê muitas das vezes pessoas desconexas, você não vê o engajamento dos membros ali querendo cultuar de verdade. Você não vê umas pessoas tendo total concentração na hora do culto. Você vê o pregador, de fato, passando uma mensagem ali, mas muitas das vezes é focado para a pessoa que vai ver depois na internet. E isso acontece. E naqueles dias em que foi escrito esse relato, em que o Frank ele estava relatando as suas experiências, não era diferente, não possuía a questão da internet, mas todos esses pormenores de pessoas entrando dentro da igreja desconexas, de pessoas acostumadas com a rotina normal, de esperar por pregador fulano de tal para poder começar o culto, e aí sim elas entrarem em concentração para poder começar o culto, já estava acontecendo. E a partir desse momento, eles tiveram esse despertar, eles falaram, poxa vida, peraí, eu estou entrando de domingo a domingo na igreja, estou saindo do mesmo jeito, claro, estou ouvindo a palavra de Deus, maravilha, mas não estou vendo transformação na vida do próximo, não estou vendo transformação na sociedade. Negros e brancos estão em total distinção, porque naquela época, e aqui também entra justamente essa nossa data que nós estamos comemorando hoje, não que celebre esse dia, mas fazendo um paralelo com a questão da consciência negra, essa questão de cor de pele, naquela época, negros e brancos não se ajuntavam em um mesmo lugar. Era uma segregação completa, distinção absurda, em que eles não podiam nem frequentar o mesmo ambiente. Tinha divisões nos ônibus, tinha divisão nos bancos, tinha divisões nas praças, tinha divisões nos restaurantes, tinha divisões nas igrejas, tinha igreja de branco, igreja de negro. Era algo extremamente segregado. E a partir desse momento em que ele olha esse cenário, ele fala, rapaz, espera aí. Se eu estou vendo aqui em 2 de Joel, a partir do versículo 28, que está falando que nos últimos dias Deus derramará do seu espírito e moços, velhos, jovens sentirão a presença do Espírito de Deus, os mais moços vão profetizar, eles vão ter visões, Deus vai derramar da sua glória, não está acontecendo isso aqui. Eu estou ouvindo um rumor que está acontecendo no país de Gales agora, mas ainda não chegou aqui nos Estados Unidos, eu preciso começar a orar. E a partir desse momento é que ele reúne um grupo de jovens e ele começa a orar de maneira incessante. Inclusive ele sai do emprego dele, tipo assim, isso é algo muito surreal. Ele sai do emprego dele e ele fala com a esposa dele, fala, a partir de hoje nós vamos viver pela fé, nós vamos viver do nosso chamado. E daí, meu irmão, ele entra num processo de oração absurdo, começa a orar de dia, de noite, começa a intercalar, vai numa igreja, começa a distribuir panfletos nas rádios, nos locais. E ele chega em um nível de dedicação na oração tão grande em que ele num nível insuportável de que ele já não aguentava mais. Só que disse que um dia ele e um companheiro dele estava orando, em que Deus também uniu esse companheiro dele em oração, e os dois entraram dentro de uma salinha. E quando os dois começaram a orar na madrugada dentro dessa salinha, se passaram aproximadamente 2 horas, ele disse que enquanto eles estavam de olhos fechados orando, disse que de repente ele sentiu a presença de um homem chegando naquele ambiente. E de repente eles perderam a noção do tempo e do espaço e disse que eles foram arrebatados, é isso que consta no livro. Eles foram arrebatados porque eles perderam todos os sentidos. E ele disse que sentia aquele homem andando sobre eles por algum tempo e depois ele começou a sentir aquela presença indo embora. E quando aquela presença começou a ir embora,
que eles depois levantaram daquela oração, que eles saíram daquela salinha, eles achavam que tinham se passado apenas em torno de umas meia hora. Tinha se passado horas e horas e horas que eles estavam ali, tiveram aquela experiência. A partir daquele momento, eles se sentiram mais ainda encorajados, e daí eles começaram a distribuir os panfletos nos jornais, começaram a anunciar para as pessoas, começaram a ir nas igrejas, a orar incessantemente, começaram a incomodar as pessoas que estavam habituadas naquele ritual costumeiro. E um dos problemas que nós estamos vivendo hoje, de fato, é as pessoas vão na igreja, mas não sabem o que elas vão fazer na igreja. As pessoas acham que servir a Deus é ir na igreja, ouvir uma palavra cristocêntrica, cantar, orar, muitas das vezes chorar, mas quando chega em casa elas não se lembram de pegar a palavra, de fazer a sua oração e de ter resultado espiritual. E aqui entra um ponto. Algumas pessoas, elas saem de algumas igrejas falando que nessas igrejas não tem pregação cristocêntrica. Beleza. Só que quando você olha para a vida dessas pessoas, você não vê essas pessoas sendo impulsionadas a causar uma transformação no ambiente a qual elas vivem. Existe uma diferença entre desenvolvimento pessoal e você receber a mensagem do evangelho. É preciso ter uma temperança. Eu gosto de estudar muito desenvolvimento pessoal, só que eu entendo que eu primeiro preciso focar nas minhas limitações para poder eu vir evoluir, crescer constantemente e isso transbordar de tal maneira para que eu tenha total disponibilidade em servir o próximo. A ser alguém que vai impactar a sociedade, mas enquanto isso eu não deixo de transbordar na vida do próximo dentro da minha limitação. Essa ideia de que algumas pessoas estão, de que elas agora receberam um chamado, um conhecimento do evangelho, ok, maravilhoso. Agora eu estou em uma comunidade saudável, maravilhoso. Só que quando você olha para a vida dessas pessoas, você não vê essas pessoas sendo incomodadas, jogadas para fora no quesito de se sentir impulsionadas a visitar o pobre, o órfão, a viúva, a ter uma oração e falar, Senhor, aonde tem alguém com necessidade? Eu preciso ser um instrumento vivo nas tuas mãos para impactar a vida do próximo. Você não vê. Uma coisa é diferente. Internet é uma coisa. Vida real é outra totalmente diferente. Não existe essa de missionário digital. Você utiliza da ferramenta da internet, assim como eu utilizo, para impactar a vida das pessoas, porque você não consegue abarcar todo mundo ao mesmo tempo. Só que essa mensagem ela tem que ser utilizada da maneira correta, quando você une o presencial com o virtual. A partir do momento em que eu fico preso simplesmente ao mundo virtual e deixo a realidade negligenciada, a salvação ela produz fruto no presencial. O virtual é apenas uma ferramenta que eu utilizo para ter um impacto de alcance maior. Vamos falar, por exemplo, de canal do YouTube. Por que eu posto o vídeo? Porque eu sei que alguém vai me escutar na internet. Só que se eu dedicar o meu tempo no presencial para poder conversar com essa mesma pessoa, essa pessoa também vai ser impactada. Só que eu sei que como a internet ela é um canhão que ela alcança muito mais pessoas, eu utilizo dessa ferramenta para poder potencializar a mensagem que eu já carrego. Você está entendendo? Então, ou seja, eu vou utilizar da ferramenta para poder impulsionar a mensagem a qual eu já vivo, a mensagem a qual eu já carrego e ainda potencializar os resultados que eu já tenho. Quando eu trago isso para a compreensão do evangelho, algumas pessoas estão deturpando isso fazendo o seguinte. Eu agora quero ouvir simplesmente a mensagem que eu quero ouvir, que de fato é a mensagem do evangelho. Muito bacana, muito bom. Mas eu quero ir numa igreja em que pregue de fato Cristo, isso é muito maravilhoso. Mas estou negligenciando o pilar que é o seguinte, a partir do momento em que eu recebi essa mensagem, eu fui vocacionado, eu preciso ser tomado pela inquietude do Espírito Santo para sair e causar transformação no meu bairro, na minha vizinhança, na minha rua, em outro estado, em outro país. Eu me torno agora um mensageiro completo. Eu tenho que ser impulsionado a sair anunciando. Eu preciso cumprir com o chamado. E muitas das vezes nós vemos pessoas negligenciando essa vivência de fé, essa importância da comunidade, de você ser impulsionado a desempenhar um bom trabalho. A chamada do evangelho não é para você ficar no banco da sua igreja ouvindo uma mensagem muito boa das escrituras, ouvindo um louvor bacana, se alegrando e chorando, depois ir para sua casa, se trancar com os seus e ficar ali de boca fechada. Não. Isso não é mensagem do evangelho. Isso não é mensagem do evangelho. Isso pode ser qualquer outra coisa, qualquer outra filosofia. Mas a mensagem do evangelho se trata de você amar o próximo assim como você ama a si mesmo. Se você se ama, você vai fazer tudo por amor a você e amor ao próximo.
Você vai transmitir a mensagem que transformou a sua família, que colocou a sua família em um bem-estar, você vai querer transmitir para o próximo. Claro que, se esse próximo quiser aceitar essa mensagem, querer parar para ali ouvir, aí é outra história. Totalmente diferente. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ser despertado nesse quesito e falei, caramba, realmente acontece muito hoje. Todas as vezes que eu vou no meio do mato e eu olho para um homem simples, que muitas das vezes não sabe falar nem um A e nem um B, eu vejo esses homens dependentes da oração. Eu vejo esses homens dependentes de Deus 100%, eles dando relato de impacto que eles causam no seu bairro, na sua transformação. Homens simples que a cidade recebe o seu nome. Cara, toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Mas imagine você, um homem simples que se dedicou à oração. Você não é doutor, você não é nada, mas você se dedicou ao reino de Deus. E Deus se usou de você de tal maneira, nos dias de hoje, em que você se torna alguém conhecido por ser um homem de Deus na cidade. Isso no presencial, que é muito mais difícil que a internet. A internet é uma alavanca muito grande. Totalmente diferente. Na internet é possível, existem metodologias para isso. No presencial é muito mais difícil, envolve pessoas, envolve inconstâncias, envolve variações emocionais. É outros 500, totalmente diferente. Então, nesse livro, ele relata de que, na época, inclusive, em que esse livro ele começou a escrever e começou a acontecer esse avivamento da Rua Azusa, o homem começou a olhar ao seu redor, começou a ler as escrituras e entender o chamado de Joel, começou a ouvir que num país de Galens, um homem que trabalhava numa mina de carvão, um jovem, começou a orar e Deus começou a mover aquela nação. Ele falou, peraí, se esse homem consegue, eu vou mandar mensagem para ele. Os dois começaram a trocar cartas e pedindo oração para o outro, eles começaram a orar. Eles se ligaram espiritualmente, ele começou a procurar um grupo de jovens, Deus começou a ligar ele a um grupo de jovens que gostavam de orar. Esses camaradas começaram a entender a importância da oração. E a partir daí a oração começou a causar uma transformação naquele ambiente, naquela cidade. E a partir daí começaram a se juntar em uma pequena igreja, numa pequena salinha, brancos, negros, pobres, ricos, tanto a pessoa de boa saúde quanto a pessoa de má saúde, o político, o policial, o não policial, que é o civil. Todo tipo de pessoas, jornalistas, várias autoridades começaram a ir naquele local. A princípio, poucas pessoas com o intuito de adoração e a maioria com o intuito de curiosidade. Só que ao mesmo tempo que começaram a chegar lá, elas começaram a ser tocadas pelo Espírito Santo. Essas pessoas começaram a professar fé em Jesus e dali começou a ser formados missionários, porque se reuniram ali tanto católicos, batistas, presbiterianos, pentecostais. Pessoas de todas as denominações começaram a se reunir em um só lugar. Começaram a cultuar, receberam a chama do Espírito Santo e dali elas partiram para o mundo a anunciar o avivamento de Joel 2, que o Espírito Santo estava mais uma vez movimentando a terra. Abro parênteses. Há diversas observações a ser feitas acerca desse movimento, pois tem pessoas que, de fato, têm as suas críticas, que elas têm que ser ouvidas e têm que ser ponderadas. Só que o que eu quero trazer nesse vídeo é o benefício de que a oração ela pode trazer e ela pode mudar num ambiente, principalmente quando você se junta de pessoas que querem o mesmo objetivo. E o outro ponto desse vídeo é, uma vez que você recebeu a mensagem, a chamada, a vocação para cumprir o seu chamado na terra, não existe essa de focar simplesmente em você e ficar para o resto focado em você. Não existe. Esse negócio de você só focar em você e os outros que se virem, isso aí é ocultismo. Isso aí é qualquer outro tipo de falsa religião. Tá ok? Uma vez que você recebe a chamada do evangelho, ela vai impactar em todas as áreas da sua vida para você crescer, para você evoluir, mas para você ser um mordomo do reino de Deus, você impactar vidas. Então, ou seja, não me venha com essa de que você conheceu agora o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, e eu olho para a sua vida, embora a sua vida se trata unicamente e exclusiva de você, mas muitas das vezes você quer mostrar uma pseudo-virtude, sendo que eu não vejo resultados. Então, com esse vídeo fica esse alerta aqui. Uma vez que você recebeu, você entendeu, você compreende, você viveu o que é manifestação de dons espirituais. Se você quiser acreditar ou não, aí é um problema seu. Mas você tem que ter o quê? Resultado. Não ficar simplesmente sentado dentro de um banco da igreja, ouvindo alguém pregar, para o resto da vida e achar que está tudo certo. Não está tudo certo. Mensagem do evangelho não é isso. Mensagem do evangelho é um chamado para fora. Não para se reunir em um quadrado, mas sim para ir caminhando. A igreja de Deus ela é uma igreja invisível.
Claro que ela tem a sua representação nas denominações, mas ela é uma igreja invisível. Todos que pela fé estão em Jesus estão ligados à igreja de Jesus Cristo. E essa igreja, ela se movimenta, ela anda. Ela é uma igreja viva. Ela é uma igreja viva. Ela não é uma igreja que fica paralisada em lugar. Ela não é uma igreja que está presa a uma placa denominacional. Não, a uma autoridade humana. Ela é uma igreja que está ligada em Cristo. Ela é uma igreja viva que vai se movimentando. Então, com esse vídeo, o meu propósito é mostrar para você que alguém que começou a orar, foi impulsionado pela oração, se juntou com mais pessoas que tinham o mesmo objetivo, essas pessoas conseguiram causar uma transformação na sua sociedade. É você começar a orar, você começar a ler a palavra, é você começar a parar de criticar o ambiente a qual você está. Se você não está bem no seu ambiente, saia, vá para outro, mas deixe de criticar e entenda que você tem que ser um agente de transformação. A partir do momento que você recebe uma mensagem, você está sendo impulsionado a ser um agente de transformação naquele ambiente em qual você está. Então, ou seja, vasos, comece a se coçar, comece a andar, comece a se fazer perguntas. Será que eu estou cumprindo com o meu chamado? Será que realmente é isso que Deus tem para mim? Será que não tem algo a mais que eu possa fazer para poder impactar o reino de Deus? Será que eu não posso disponibilizar um pouco mais do meu tempo para poder conversar com alguém? Essa mensagem do evangelho vai transformar a vida de alguém? Entendeu? É basicamente isso. É basicamente isso. Conheço alguns evangelistas que os caras chegam até a ser chato, velho. De tão importuno que os caras é, mas eu amo isso. Porque os camaradas, a qualquer tempo, qualquer hora, fala de Jesus, fala da mensagem do evangelho. E eu queria ter essa disposição. Eu tento ter essa disposição. Entendeu? E eu entendo que isso é um chamado. Eu tento trabalhar isso em mim, mas é difícil, irmão. Tem gente que já tem esse chamado. E isso é maravilhoso. Então, vasos, não se esqueça. Trabalhe o seu pilar espiritual. Trabalhe o seu pilar material. Trabalhe o seu pilar emocional. Não deixe de ler, não deixe de pesquisar, não deixe de se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor, porque você crescendo, se desenvolvendo, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão ser beneficiadas. Pense nisso. Quanto mais você se preocupar em servir os outros e você ir na caminhada se desenvolvendo, maior será a provisão de Deus na sua vida. Ok? Não adianta você querer só se preocupar com os outros, não se preocupar com você, que você vai tomar na cabeça. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, assiste o próximo vídeo que eu vou deixar aqui e tamo junto, vasos!